Após ir ao hospital e ser atendido por uma médica negra, um paciente recusa o atendimento, insinuando que quer ser atendido por médico adequado e não alguém daquela cor. Mas então isso acontece. Bruna nasceu em uma família humilde e cresceu em um bairro com poucas oportunidades. Desde cedo, seus pais incentivaram a educação, acreditando que era o único caminho para uma vida melhor. Motivada pela falta de assistência médica em sua comunidade, Bruna decidiu estudar medicina, com o apoio dos pais, que fizeram muitos sacrifícios para que ela tivesse acesso aos estudos. Ela foi a primeira da família a ingressar na faculdade de medicina e enfrentou desafios, mas conseguiu se formar e se especializar. Agora, como médica, dedica-se a atender seus pacientes com profissionalismo e respeito no hospital onde trabalha. O dia começava cedo para Bruna. Ao primeiro toque do despertador, ela abriu os olhos, sentindo a familiar ansiedade antes de um longo plantão. Ao seu lado, Leandro ainda dormia, e ela aproveitou aqueles segundos de silêncio para respirar fundo. Levantou-se, tomou um banho rápido e seguiu para a cozinha, onde o aroma do café que Leandro havia preparado já tomava o ar. Bom dia, doutora mais dedicada deste país, disse Leandro com um sorriso, colocando uma caneca de café sobre a mesa. Bruna sorriu e revirou os olhos. Bom dia, exagerado. Estou longe disso, mas agradeço o elogio, respondeu, sentando-se ao lado dele e pegando um pão para passar a manteiga. Leandro riu e a observou atentamente. Sabe, acho que você realmente acredita que não é tudo isso, mas eu sei que não é fácil fazer o que você faz todos os dias. Eu amo o que faço, Leandro. Mesmo nos dias difíceis, sei que estou onde deveria estar, disse Bruna, refletindo sobre as palavras do marido. Ele segurou sua mão e apertou levemente. Só me preocupa você se desgastar tanto, Bruna. Esses plantões são cansativos. Quando foi a última vez que você tirou um fim de semana inteiro de folga? Ela soltou uma risada leve. Leandro, você sabe que sempre que tento, aparece algum caso urgente, algum paciente que precisa de mim. E como eu poderia recusar? Amanhã mesmo tenho consulta marcada com a senhora de 89 anos que veio do interior, lembra? Leandro suspirou, resignado. Sim, lembro dela. Você fala com tanto carinho dos seus pacientes que, por mais que eu queira reclamar, só me resta te apoiar. Bruna sorriu e tomou mais um gole do café, aproveitando aquele momento de paz. Terminaram o café da manhã entre risos e conversas, até que ela olhou o relógio. Preciso ir, amor. Me deseje sorte para o plantão. Boa sorte, doutora. E me ligue se precisar de qualquer coisa, viu? Ela se levantou, deu um beijo nele e pegou as chaves do carro. Eu prometo. Te amo. Até mais tarde. No caminho para o hospital, Bruno ouvia uma de suas músicas favoritas, deixando-se embalar enquanto pensava no dia que teria pela frente. Ao chegar, estacionou, respirou fundo mais uma vez e se dirigiu à entrada, onde encontrou alguns colegas já reunidos no saguão. Bom dia, Bruna, exclamou Júlio, um enfermeiro que sempre tinha uma piada pronta. Bom dia, Júlio. Preparado para mais um dia longo? Perguntou Bruna, já esperando alguma resposta brincalhona. Ele sorriu e disse, preparado? Isso depende da quantidade de café que você me deixar tomar hoje. Antes que Bruna pudesse responder, outra colega, Natália, se aproximou. Café? Mais café. Júlio, se você tomar mais um gole, vai começar a falar mais rápido do que conseguimos acompanhar. Bruna soltou uma gargalhada. Vocês dois me fazem começar o plantão com um sorriso, pelo menos. Eles caminharam juntos até o setor de emergência, onde Bruna trocou o jaleco, organizou alguns prontuários e se preparou para atender os primeiros pacientes. Em pouco tempo, já estava imersa em seu trabalho, com o foco e a tranquilidade que sempre a caracterizavam. O primeiro paciente do dia era um senhor, que se queixava de uma dor persistente no peito. Bruno cumprimentou e começou a fazer algumas perguntas. Como está, senhor? Perguntou ela, enquanto revisava o histórico dele. Ah, doutora, já estive melhor, sabe? A dor está incomodando faz dias, e minha esposa está preocupada que seja algo grave, respondeu ele com uma expressão apreensiva. Bruna sorriu, tentando acalmá-lo. Vamos fazer alguns exames, senhor. Pode ser algo simples, mas é sempre bom verificar. A saúde é o nosso bem mais precioso. Ele assentiu, visivelmente aliviado. A senhora tem razão, doutora.
Eu devia ter vindo antes, mas sabe como é, a gente vai adiando. Depois de examinar, Bruna seguiu para o próximo paciente, uma jovem que tinha sofrido uma queda enquanto fazia exercícios. Ela se queixava de dores no tornozelo. Preciso que me conte exatamente como foi a queda, disse Bruna, enquanto avaliava o local da dor. Bom, eu estava tentando um movimento novo na academia, doutora. Mas acho que meu tornozelo não gostou da ideia, disse a jovem, rindo de si mesma. Bruna também riu. Às vezes, o corpo nos avisa que não estamos prontos. Vamos tirar um raio-x para garantir que não tenha ocorrido nada grave, mas, a princípio, parece só uma torção. E assim o plantão seguia, entre atendimentos, orientações e algumas conversas informais com os pacientes. Bruna se destacava pela calma e paciência com que atendia cada um, sem nunca demonstrar pressa, embora o hospital estivesse movimentado. Mais tarde, enquanto organizava alguns prontuários, viu um homem entrar pela porta da emergência. Ele estava sozinho, caminhando de maneira hesitante, como se estivesse em conflito sobre pedir ajuda ou não. Bruno observou por um instante antes de se aproximar, notando seu rosto marcado por uma expressão de incômodo e desconfiança. Bruna respirou fundo e caminhou na direção do homem que acabara de entrar. Ele estava com uma expressão fechada e os braços cruzados, demonstrando claramente que não estava ali por vontade própria. Boa tarde, senhor. Posso ajudá-lo? Perguntou Bruna, mantendo o tom gentil e profissional. Vinícius olhou de cima a baixo, com uma expressão de desconfiança. E só se não tiver mais ninguém por aqui, murmurou ele, quase como se estivesse falando para si mesmo. Eu sou a doutora Bruna. Hoje estou encarregada deste plantão, disse ela, estendendo a mão educadamente. Se precisar de atendimento, estou à disposição. Vinícius não retribuiu o gesto e fez uma careta. Doutora, prefiro esperar por um médico de verdade. Bruna conteve a reação. Não era a primeira vez que se deparava com pacientes que, por diferentes razões, relutavam em ser atendidos por ela. Com calma, ela explicou, senhor, neste momento, sou a única médica disponível para o atendimento imediato. E quanto mais rápido fizermos uma avaliação, melhor. Vinícius fez uma pausa, desviando o olhar e balançando a cabeça. Isso é um absurdo. Ter que ser atendido por alguém da sua cor. Bruna manteve a compostura, mas decidiu insistir mais uma vez. A prioridade aqui é a sua saúde, senhor. Posso garantir que estou aqui para ajudar e farei o melhor que puder. Ele continuou em silêncio por alguns segundos, parecendo travar uma batalha interna. Finalmente, ele disse, em tom irritado, eu prefiro esperar outro plantão. Talvez até amanhã, se for o caso. Se é assim que o senhor prefere, eu respeito sua decisão, disse Bruna, tentando esconder o desconforto. Mas, por favor, considere que o quadro pode se agravar. Vinícius bufou. Vou considerar, respondeu secamente. Ele se virou para sair, como se fosse provar algo a si mesmo. Bruno observou enquanto ele se afastava, sentindo um misto de tristeza e frustração. Sabia que pacientes como Vinícius eram, em parte, um reflexo das barreiras que ainda existiam na sociedade. O preconceito, apesar de sutil para alguns, se mostrava de forma dolorosa em situações como aquela. No entanto, seu dever era respeitar a escolha dele, mesmo que isso significasse ver alguém rejeitar ajuda por motivos alheios à medicina. Minutos depois, ao voltar ao seu posto, Bruno encontrou Júlio, o enfermeiro, organizando prontuários. Ele olhou e percebeu sua expressão. Está tudo bem, Bruna? Perguntou ele, em um tom mais sério do que de costume. Sim, e quer dizer, é que, às vezes, fico pensando no quanto o preconceito pode ser cansativo, sabe? Respondeu ela, hesitante. Júlio assentiu. O homem que acabou de sair, não é? Ele parecia desconfortável desde o momento em que entrou. Bruna suspirou. Sim, ele claramente não queria ser atendido por mim. Júlio, tentando aliviar o momento, disse, sabe, se ele voltar, eu mesmo digo para ele que não há opção melhor do que a doutora Bruna. Bruna sorriu, agradecendo o gesto. Obrigada, Júlio, mas acho que certas pessoas precisam de mais tempo para compreender algumas coisas. O plantão continuou, e Bruna retomou seus atendimentos, tentando deixar o episódio para trás. Entretanto, horas depois, quando o movimento na emergência havia diminuído, ela notou uma figura familiar entrando pela porta.
Era Vinícius, mas, desta vez, ele parecia um tanto pálido e andava com dificuldade, segurando o peito como se estivesse em dor intensa. Bruna se aproximou imediatamente, preocupada. Senhor, o que houve? Está sentindo algo mais grave? Vinícius evitou olhá-la nos olhos, mas respondeu com dificuldade: a dor piorou. Preciso de ajuda. Ele parecia relutante em admitir, mas o desconforto era evidente. Vamos fazer uma avaliação agora mesmo, disse Bruna, sem hesitar. Por favor, venha comigo até a sala de atendimento. Vinícius assentiu, ainda evitando o contato visual, mas seguiu os passos de Bruna em direção à sala de exames. Sentou-se na maca, os braços cruzados, olhando ao redor com desdém enquanto ela preparava os equipamentos. A tensão na sala era palpável. É realmente isso, então, murmurou ele com voz ríspida, quase falando para si mesmo. Eu tenho que ser atendido por alguém, e como você. Bruna parou o que estava fazendo por um momento, tentando manter a calma. Senhor, eu sou a médica disponível agora. Estou aqui para ajudar. Vinícius bufou, desviando o olhar. Olha, não sei o que é pior, é essa dor ou ter que ser atendido por alguém da sua cor. Bruna sentiu uma pontada no peito, como se cada palavra dele fosse um golpe. Tentou engolir o nó que se formava em sua garganta, mas as palavras continuaram a sair da boca dele, carregadas de preconceito. É como se ninguém respeitasse mais nada neste país, ele continuou, balançando a cabeça. Sabe, eu já disse antes, não queria ser atendido por você. Só voltei porque realmente senti que precisava. Mas, se eu soubesse, talvez tivesse ficado em casa. Bruna, com a voz embargada, respirou fundo e disse, vou sair por um momento, senhor. Precisarei de alguns minutos antes de darmos continuidade. Sem esperar resposta, virou-se e saiu da sala, sentindo os olhos marejarem. Andou rapidamente pelos corredores até a área onde seus colegas estavam reunidos, tentando se recompor. Ao vê-la, Júlio notou imediatamente sua expressão abatida. Bruna, está tudo bem? Perguntou ele, preocupado, enquanto os outros colegas ao redor também se aproximavam, percebendo que algo sério havia acontecido. Bruna segurou as lágrimas e respondeu em um tom vacilante. É complicado. Estou lidando com um paciente em que está sendo muito difícil. Natália, outra colega, tocou o braço dela com gentileza. Quer nos contar o que aconteceu? Parece que foi algo mais sério. Bruna respirou fundo, lutando para manter o controle de suas emoções. É um paciente que se recusou a ser atendido por mim desde o início. Quando chegou pela primeira vez, ele fez questão de deixar claro que não aceitava ser atendido por uma pessoa da minha cor. Ela fez uma pausa, sentindo o peso das palavras enquanto os colegas trocavam olhares de indignação. Agora ele voltou, com uma dor mais forte, mas ainda se recusa a aceitar que eu sou a médica que pode ajudá-lo. Júlio cruzou os braços, visivelmente irritado. Isso é inaceitável, Bruna. A gente não pode deixar um paciente te tratar assim. Ele precisa de um choque de realidade. Outro colega concordou. É isso mesmo, Júlio. Vamos até lá e vamos dar a ele uma lição sobre respeito. Bruna balançou a cabeça, ainda controlando a respiração para não chorar. Não, por favor. Não façam isso. Sei que ele está sendo preconceituoso, mas, no final das contas, ele é um paciente. É meu trabalho ajudá-lo, independente de como ele me trate. Natália olhou para ela, incrédula. Bruna, ele te humilhou. Não precisa passar por isso. Ninguém aqui te julga se você decidir não atendê-lo. Bruna deu um leve sorriso, embora o desconforto ainda fosse evidente em seu rosto. Agradeço o apoio, Natália. De verdade. Mas eu escolhi essa profissão sabendo que haveria desafios. E, infelizmente, o preconceito ainda é um deles. Se eu desistir agora, não estarei ajudando quem realmente precisa. O que eu posso fazer é voltar lá e dar o melhor de mim, por mais que seja difícil. Júlio suspirou, balançando a cabeça em resignação. Você é muito mais paciente do que eu seria, Bruna. Mas, olha, estamos todos aqui para te apoiar. Qualquer coisa, é só chamar. Bruna assentiu, sentindo uma onda de gratidão pelos colegas. Obrigada, pessoal. Só queria que soubessem com o que estou lidando, e é bom saber que vocês entendem.
Ela fez uma pausa, recuperando o fôlego. Vou voltar para lá e continuar o atendimento. Ele é um paciente e precisa de ajuda, mesmo que ele não enxergue isso agora. Natália segurou o ombro dela, dando um aperto de apoio. Estamos com você, Bruna. E, por favor, se precisar de qualquer coisa, não hesite em chamar. Com uma última inspiração profunda, Bruna se afastou do grupo e voltou em direção à sala de exames, sentindo-se fortalecida pelas palavras dos colegas. Bruna entrou novamente na sala de exames, o semblante mais firme. Sabia que seria um desafio, mas estava decidida a cumprir seu dever com a mesma dedicação de sempre. Vinícius, ao vê-la voltar, soltou um suspiro de irritação, como se sua presença ali fosse um incômodo insuportável. Então, vai mesmo me atender, murmurou ele, cruzando os braços com uma expressão de desprezo. Sim, senhor. Sou a médica responsável por este plantão e estou aqui para realizar o atendimento, respondeu Bruna, com um tom controlado, sem desviar o olhar. Vinícius olhou para o lado, claramente desconfortável. Preferia que alguém mais adequado estivesse aqui. Eu compreendo que o senhor possa ter suas preferências, disse Bruna, mantendo-se calma. Mas neste momento, sou a única médica disponível para realizar o atendimento de emergência. Ele bufou, lançando um olhar de desprezo. Adequado? Isso é o mínimo que eu esperava, resmungou. Olha, nem sei se vale a pena, e talvez fosse melhor eu ter ficado em casa, suportando essa dor do que ter que passar por isso. Bruna respirou fundo, decidida a não permitir que as palavras dele a abalassem. Focou-se na tarefa, ajustando o estetoscópio e verificando os sinais vitais dele. Senhor, precisamos garantir que não há nenhum comprometimento mais grave em seu estado de saúde, disse ela com serenidade. É incrível, ele continuou, como se não conseguisse se controlar. Não pensei que o hospital estivesse tão desesperado a ponto de ter que, enfim, colocar qualquer um para atender. Aquelas palavras ecoaram no silêncio da sala. Bruna sentiu o peso da humilhação, mas continuou a manter a expressão firme. Senhor, vou pedir que, por favor, confie no atendimento que estou oferecendo, disse ela, tentando manter a compostura enquanto verificava os exames. Ele parecia pronto para continuar com seus comentários depreciativos, mas, repentinamente, uma nova onda de dor atravessou seu corpo. Ele gemeu, levando a mão ao peito. Doutora, dói, disse ele, a voz falhando. O incômodo parecia real, e por um momento, Vinícius parecia incapaz de continuar com as reclamações. Bruna se aproximou com urgência, fazendo algumas manobras para aliviar a pressão no peito dele. É importante que o senhor fique calmo agora, disse, mantendo o foco no atendimento. Essa dor pode ser um sinal de que precisamos agir rapidamente. Ele parecia confuso, talvez assustado, mas não disse mais nada. A dor no peito pareceu trazer uma nova dimensão àquela situação, e Vinícius finalmente começou a perceber a gravidade do que enfrentava. Os minutos seguintes foram marcados pelo silêncio tenso. Bruna trabalhava concentrada, monitorando cada detalhe enquanto realizava o procedimento necessário. Sentia a intensidade da situação e sabia que o momento era crucial para estabilizá-lo. Após os primeiros exames e procedimentos, Bruna se afastou para registrar os dados. Vinícius permanecia em silêncio, mas seu rosto ainda carregava um traço de desconfiança e relutância. Ela observou que, embora ele tivesse interrompido os comentários, provavelmente devido à dor, o olhar carregado de desprezo não havia desaparecido. Enquanto Bruna fazia as anotações, Vinícius lançou um olhar direto para ela, sem esconder a irritação. Não pense que isso muda alguma coisa, murmurou ele, a voz ainda carregada de hostilidade. Ela respirou fundo, mantendo o foco no que estava fazendo. Meu único objetivo é cuidar da sua saúde, senhor, respondeu, mantendo o tom profissional e distante. Ele soltou uma risada seca, que rapidamente se transformou em um leve gemido de dor. Se eu tivesse outra opção, eu já estaria fora daqui. Mas parece que hoje a sorte não está do meu lado. Bruna preferiu não responder, concentrando-se em registrar os sintomas e os sinais de alerta. O quadro dele estava mais grave do que ela previra inicialmente, e a demora no atendimento inicial podia ter agravado as complicações. Vinícius continuava a observá-la, os olhos semicerrados, como se tentasse suportar a dor e, ao mesmo tempo, se controlar para não continuar com os comentários. Doutora, e aí? Já acabou? Quero saber o que realmente está acontecendo, perguntou ele, com uma expressão de impaciência.
Precisamos de mais alguns exames para uma avaliação. Ação completa, respondeu Bruna. E para estabilizá-lo antes de tomar qualquer medida adicional. Sua saúde está em risco, e qualquer atraso pode complicar mais o quadro. Vinícius revirou os olhos. Isso tudo é consequência de ter ficado aqui esperando por um atendimento decente. Bruna apertou os lábios, tentando ignorar o comentário. Vamos iniciar um tratamento para controlar a dor e estabilizar seus sinais vitais. Ele suspirou, contrariado, e olhou para o teto. E eu aqui, dependendo de você. Por um momento, Bruna sentiu a pressão das palavras dele como uma barreira invisível. Mas sabia que, como médica, sua obrigação era atender qualquer paciente, independentemente das circunstâncias. Concentrou-se em finalizar o relatório e preparou-se para administrar a medicação inicial. Enquanto ela ajustava o soro, Vinícius murmurou: isso tudo é um absurdo, e se eu não estivesse com essa dor, já teria ido embora faz tempo. Bruna tentou manter a calma, ignorando o tom dele. Estamos fazendo tudo o que podemos para reduzir sua dor e estabilizá-lo. Vinícius olhou para o relógio no pulso, inquieto, como se estivesse contando os minutos. O silêncio foi interrompido pelo som do monitor, que começou a indicar algumas irregularidades nos batimentos cardíacos. Bruna franziu a testa, percebendo que a situação estava se agravando. Senhor, vou precisar monitorá-lo de perto. O quadro está piorando, e precisamos agir rapidamente, disse ela, enquanto ajustava alguns dos parâmetros no monitor. Ele apenas balançou a cabeça, visivelmente cansado e irritado. No preço de um sistema falho, murmurou, como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. Minutos depois, a situação se intensificou. Vinícius começou a apresentar dificuldades para respirar, e seu rosto empalideceu ainda mais. Bruna acionou a equipe de apoio imediatamente, e outros médicos e enfermeiros entraram na sala para auxiliar no procedimento de emergência. Enquanto tentavam estabilizá-lo, Bruna percebeu que o quadro era mais grave do que inicialmente previsto. A demora no atendimento havia comprometido funções vitais, e Vinícius estava agora em um estado crítico. A equipe fez tudo o que pôde, mas Bruna sabia, pela experiência, que as chances de recuperação estavam diminuindo rapidamente. A respiração de Vinícius foi ficando cada vez mais irregular, e os monitores começaram a emitir alarmes constantes. Bruna, com uma concentração absoluta, tentou cada manobra possível, mas o corpo de Vinícius não reagia aos tratamentos da forma esperada. Pouco tempo depois, o monitor indicou uma linha contínua. Bruna sentiu um nó na garganta ao ver a confirmação do pior resultado. Após a última tentativa de reanimação, ela finalmente se afastou, respirando fundo para manter a compostura. O silêncio tomou conta da sala, e a equipe médica se entreolhou, respeitando aquele momento difícil. Bruna fechou os olhos por um segundo, permitindo-se sentir a tristeza pelo desfecho, mas logo recobrou a postura e voltou a encarar a realidade. Bruna, você fez tudo o que podia, disse Júlio, que havia entrado para ajudar nos últimos momentos e agora colocava uma mão de apoio no ombro dela. Eu sei, respondeu ela, em voz baixa. Mas é difícil ver alguém e recusar ajuda até o último instante por preconceito. Júlio balançou a cabeça, ainda frustrado com toda a situação. Talvez alguém como ele morrer não seja uma coisa tão ruim, Bruna. O mundo não perde muito com pessoas assim. Bruna se virou para ele imediatamente, com um olhar firme e desaprovador. Júlio, como alguém que salva vidas, você não deveria dizer isso, disse ela, com um tom calmo, mais firme. Todas as vidas são iguais. Mesmo as de pessoas como Vinícius. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para salvá-lo, da mesma forma que faria por qualquer outro paciente. E agora, mesmo depois de tudo que ele fez e disse, sinto a tristeza pela perda. Júlio pareceu perceber a gravidade de suas palavras. Ele abaixou o olhar, envergonhado, e suspirou. Desculpa, Bruna. Foi errado o que eu disse. Acho que o que você teve que enfrentar hoje mexeu comigo também, e acabei falando besteira. Ela assentiu, suavizando o olhar. Entendo, Júlio. Foi uma situação difícil para todos nós. Ela tocou levemente o braço dele, transmitindo uma compaixão genuína. Mas precisamos lembrar que nosso trabalho é cuidar de cada vida, independentemente de quem está do outro lado. É o juramento que fizemos. Ele assentiu, ainda cabisbaixo. Obrigado, Bruna. Prometo que vou pensar mais antes de falar.
O turno finalmente terminou e Bruna, exausta, trocou de roupa e pegou suas coisas. No caminho Para casa, o cansaço emocional pesava tanto quanto o físico. As palavras de Vinícius, o desfecho daquela situação, tudo ainda ecoava em sua mente. Ao chegar em casa, foi recebida pelo marido, Leandro, que imediatamente percebeu o semblante cansado da esposa. Oi, amor. Tudo bem? Você parece exausta. Bruna tentou sorrir, mas seus olhos ainda refletiam o peso do dia. Foi um plantão difícil, respondeu, enquanto se sentava ao lado dele no sofá. Ela olhou para as próprias mãos, como se tentasse encontrar as palavras certas. Quer me contar o que aconteceu? Perguntou Leandro, com um tom suave de quem estava pronto para ouvir tudo, sem pressa. Bruna respirou fundo antes de começar. Tive um paciente hoje. Vinícius. Ele foi extremamente preconceituoso desde o momento que entrou no hospital. Recusou o atendimento por causa de quem eu sou. Por causa da minha cor. Ele voltou mais tarde, quando a dor piorou, mas continuou hostil durante todo o atendimento. Só aceitou a ajuda porque estava sofrendo muito. Leandro a observava atentamente, e sua expressão se endureceu ao ouvir as palavras dela. E então? Fiz tudo o que podia por ele. Mas o quadro dele já estava muito avançado quando ele voltou. Se ele tivesse aceitado o atendimento antes, talvez tivesse sobrevivido. Bruno olhou para baixo, e suas mãos tremiam levemente. No fundo, eu sei que não foi minha culpa, mas sinto uma pontada de culpa mesmo assim. Leandro colocou uma mão sobre as dela, apertando-a com carinho. Bruna, você fez tudo o que estava ao seu alcance. Você sabe disso. Ele tomou suas decisões, e essas decisões trouxeram consequências. Você não é responsável pela recusa dele. Ela sentiu os olhos marejarem, e uma lágrima escorreu por seu rosto. Eu sei. Mas, como médica, a gente sente que é nossa responsabilidade salvar cada vida. Não importa o que ele tenha dito, o que tenha feito, e eu queria que ele tivesse aceitado a ajuda desde o início. Talvez ele ainda estivesse aqui. Leandro a abraçou, apertando-a contra o peito. Amor, você fez mais do que muitos fariam. Mesmo diante do preconceito, você agiu com humanidade e fez tudo o que podia. Isso diz muito mais sobre você do que sobre ele. Bruna chorou silenciosamente, permitindo-se sentir o peso da situação, enquanto Leandro a abraçava com paciência e compreensão. Você é uma pessoa incrível, Bruna. E é exatamente essa sua empatia que te faz uma médica tão dedicada. Mesmo hoje, depois de tudo, você está aqui se importando. Isso é tudo que alguém pode pedir de um profissional. Ela levantou o olhar, enxugando as lágrimas. Obrigada, Leandro. Eu só precisava ouvir isso. Ela suspirou, sentindo uma leveza começar a tomar conta, como se o apoio dele ajudasse a carregar aquele peso. Eles ficaram ali, em silêncio, abraçados no sofá. Bruna sabia que o dia ficaria marcado em sua memória, mas também sabia que havia dado tudo de si. E, no fundo, reconhecia que seu compromisso com a medicina ia além de qualquer barreira, de qualquer preconceito. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, dar um like e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima história!